Temos de acreditar na terceira via, diz Roberto Setúbal. Em entrevista ao Estadão, o banqueiro afirma que o país precisa de um candidato forte à presidência em 2022 para que possa se contrapor aos favoritos Lula e Bolsonaro. Bom, eu dei essa... Bom, deixa eu voltar aqui no estado de São Paulo para só mostrar como é que eles deram e como é que a gente editou essa matéria aqui. Na primeira pergunta, o repórter fala assim: inflação alta, desemprego, pandemia, a impressão que temos é que o país está desandando, né? É possível fazer algo? Aí o Roberto Setúbal fala assim: não é possível. Na verdade, vejo a economia brasileira em decadência. Estamos há aproximadamente 40 anos sem crescimento da renda per capita. Isso é gravíssimo, né? Então, quero dizer aqui para todos vocês que o presidente do Itaú Unibanco espalhou uma fake news, né? Numa entrevista ao Estado de São Paulo, e não foi contestado. Agora eu vou abrir aqui o gráfico que mostra a evolução da renda per capita no Brasil. Esse gráfico aqui, fonte oficial, estatista, renda per capita estava estagnada, vem o governo Lula, a renda per capita dispara no Brasil. Nesse ponto aqui, é o seu ponto mais alto, inclusive no governo Dilma. Quando é que a renda per capita no Brasil começa a cair? Quando vem o golpe de Estado. Evidentemente que a renda per capita cresceu muito porque a moeda brasileira se valorizou bastante. O brasileiro ficou muito rico em dólares, né? O dólar estava R$4 quando o Lula assumiu, caiu para 1,60. Então, no governo Lula, você teve crescimento mais valorização cambial. Então, a renda per capita em dólar cresce muito. A renda per capita caiu, está nesse ponto aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é projeção para frente. Essa curva para cima aqui não existe. Então, não existe? Não, isso aqui é porque o gráfico está projetando até 2026, então a gente ainda está aqui caindo. Olha que interessante o que mostra, Rodrigo Florestan, né? Que o golpe ele já comeu mais ou menos metade do que os governos Lula e Dilma conquistaram. Né? Você consegue ampliar um pouco mais, Léo? Porque está dando dificuldade de leitura. Inclusive, tira a gente de quadro para as pessoas enxergarem melhor. Vou botar o gráfico inteiro. Vou botar o gráfico inteiro, acho que é importante as pessoas verem. É importante. Pode ver aqui. Boa ideia. Então, vamos ficar só na voz aqui, ó. Renda per capita do Brasil em 86 era mais ou menos $2.500. Aqui, ó, o Lula assume em 2002, estava aqui nessa faixa dos $2.500 também. A renda per capita bateu $12.500, ó, 2010, o Lula indo embora. Ela cai um pouco no governo Dilma, de fato, porque a Dilma aposta numa política de desvalorização cambial. Tem um efeito cambial, mas também não é nenhuma queda drástica. E quando vem o golpe contra a Dilma, ela já cai para $7.500, $7.500, tal, parará. Então, aqui, a gente está agora aqui em 2020, abaixo desses $7.500, provavelmente por volta aí dos $7.000, mais ou menos, e eles, aí tem o efeito pandemia, eles projetam, né, essa fonte aqui é muito usada, o Estatista, que é a maior base de dados estatísticos do mundo, recomendo muito para quem quiser usar, aí projeta-se que a renda brasileira poderá voltar a $10.000 ao ano, né, a renda média, lá para 2026. O Brasil viraria um país de renda média, mais ou menos. Mas o que ele já tinha alcançado com Lula e Dilma, né? Então a gente percebe aqui, ó, toda essa montanha que foi escalada por Lula e Dilma... Mas nem recupera o que foi o governo Lula, né? Nem chega perto. Nem chega perto. Nem chega perto. Agora, eu queria, antes de passar, Florestan, só passar uma coisa que é muito engraçada nessa entrevista do Roberto Setúbal, que foi conduzida por um bom jornalista, que é o Davi Friedlander, dois bons jornalistas, o Alexandre Calé, no estado de São Paulo, e aí ele fala uma coisa assim, olha, que é bem interessante. Cadê? É aqui. Assim, o que o senhor chama de focar no crescimento? Ele fala, a economia precisa de um choque, precisamos de uma agenda de reformas, no aumento da produtividade, etc., abertura da economia, reforma tributária e tal. Aí ele defende uma reforma trabalhista, e o repórter fala assim, mas não houve uma reforma trabalhista em 2017? Aí ele responde, acho que melhorou alguma coisa, mas acredito que está longe de ser o que nós precisamos para tornar o Brasil competitivo. Ó, depois daquela reforma trabalhista, se ele estiver querendo algo a mais, só se for escravidão, né? Não vai chegar mais espaço para você, Florestan. É divertido, né? Porque nós temos que dar risada. Isso é uma piada de mau gosto. Golpistas, vocês são golpistas. Vocês ajudaram a dar o golpe de 64. Seu pai foi prefeito biônico, indicado pelos generais. É disso que se trata. O Banco Itaú, que quer passar modernidade, né? Estou preocupado com a nação. Como assim está preocupado com a nação? Em que momento vocês estiveram preocupados com a nação?
O país, quando entra nas suas piores crises, quem mais ganha são vocês, os bancos, 4 bancos só. 4 bancos privados no Brasil, 4. Nos Estados Unidos são 14 mil. Vocês têm aqui o monopólio do dinheiro, né? Põem e tiram políticos, juízes, né? E aí vem com essa bravata. Como assim? Aonde que a Dilma começa a dar problema para eles? Quando ela tenta baixar a taxa de juros escorchante que os bancos privados colocam para a população. A maneira mais fácil de você concentrar renda, né? Quando os bancos impõem para o povo brasileiro taxa de juros que não existe no planeta, né? Ninguém fala nada e nem fica horrorizado, né, com essa corrupção que foi, de uma certa maneira, legalizada no Brasil, né? Porque é disso que se trata. Você paga de juros hoje um valor totalmente cruel para o trabalhador e para as pessoas mais pobres, né? Então, assim, uma pessoa que vai comprar nas Casas Bahia, né, um fogãozinho para ter uma máquina de lavar para a casa dela, ela vai ter que deixar ali para o banco, se comprar a prazo, 2 máquinas para ela ter uma. As 2 são juros que elas vão pagar. Tá certo? Isso que é? É você ampliar a pobreza e é tirar dinheiro daqueles que têm menos, né? E aí o cara vem com a maior cara de pau dizer que temos que encontrar uma terceira via. Vocês querem o quê? Vocês querem o país todo? Vão destruir ele até quando? Né? Porque inventaram aquela candidata, né, a Marina Silva, que andava de braço dado lá com o Setúbal, né? Cara lá da Natura, né, de braço dado com os dois. Mas, na realidade, o que eles queriam era tirar voto da esquerda para enfiar o PSDB. A Marina sempre acabou servindo para isso. Abrir caminho para o segundo turno com alguém da direita ligado ao PSDB. Ou alguém é bobo aqui e não percebeu isso. Eles não estavam lá querendo eleger a Marina, eles estavam de olho no Aécio, estavam de olho no Serra, tá certo? E eles sabiam que ela iria tirar voto, como eu acho que o Ciro vai fazer agora, né? O papel dele, me parece, é mais esse do que outro.